Boa noite para você que está aqui comigo com a Geonoterapia em Ação. Hoje nós estamos voltando a falar sobre um assunto tão importante, parte 2, não deu tempo de concluir tudo ontem. Nós vamos responder a pergunta, estamos respondendo a pergunta por que estamos tão exaustos e como parar o burnout, compreender o que é o burnout, a diferença do burnout e da depressão, e quais são as ações profiláticas, o que eu faço já quando isso está instalado. Então a gente vai hoje voltar a retomar esse assunto, né, do ponto em que paramos, e vamos tentar concluir esse assunto que na verdade é tão vasto, tão extenso, e nós vamos trazer alguns conceitos muito importantes que estaremos tratando de forma mais profunda dentro, né, da nossa formação profissional, o Método Cura 360, que vai começar em meados de novembro, ok? Convidando você que está assistindo a ir lá na nossa bio, tem um link para você se inscrever nas aulas que acontecerão dia 6, 7, 8 e 9 de novembro. Nós vamos ter 4 aulas, né, que vão falar sobre a Missão Terapeuta 360. Só que tem o seguinte, você vai ter aulas de verdade. Obviamente que esse é um evento onde eu vou apresentar para você uma oferta para que você continue a estudar comigo. Mas isso não significa que você vai ficar ouvindo e ouvindo e ouvindo pitches e pitches de vendas. Você vai receber uma apostila, você vai estudar, e ainda que você não sinta que é o seu momento de se matricular no Método Cura 360, eu faço questão que você esteja presente comigo, para a gente se conhecer um pouco melhor, para que você saia com algo mais, sendo você já uma terapeuta ou uma pessoa que está fazendo o seu caminho de autoconhecimento, você não vai sair vazio desse evento. Então, se você se interessa por assuntos de autoconhecimento, se você é uma terapeuta que deseja aprofundar ainda mais os seus conhecimentos, fazer links, ligações entre conhecimentos, vai lá na nossa bio, se inscreve, você não tem nada a perder. E você ainda vai ganhar a apostila em PDF de todos os 4 dias. A cada dia eu vou liberando uma apostila para que você tenha ali todo o conhecimento, todos os exercícios que serão feitos, tudo aquilo você vai receber, assim como com o mesmo carinho que eu trato todas as minhas alunas dentro dos nossos cursos pagos, tá bem? Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Boa noite, Fafá, boa noite, Lourdes, boa noite, Simone, Edione, boa noite a todos vocês que vão entrando, né, ou que estão ouvindo essa aula no gravado. Cleide, bem-vinda. E antes da gente começar a falar, né, gente, realizei um sonho, estou voltando, ainda não estou louríssima, não é? Mas quem acredita sempre alcança, não foi? Estou há 1 ano esperando o meu cabelo recuperar para conseguir dar uma clareada, não é? Gente, 1 ano. Há 1 ano atrás, fizeram uma besteroca no meu cabelo, não é? Um pouco antes de eu ir para o Brasil, foi mais ou menos em setembro, então já tem mais de 1 ano. Meu cabelo ficou uma lástima, né? E eu tive que escurecer o cabelo. E eu gosto da minha versão loura, né? Então, a paciência que muitas vezes a gente tem que ter para esperar as coisas se restaurarem. Isso tem tudo a ver com o burnout. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar agora, né? Às vezes é necessário parar de esgarçar o tecido psíquico, assim como às vezes é preciso parar a química, né, no nosso cabelo, para que aquele fio se recupere. Então, fazendo essa analogia com a nossa psique, né, essa questão do cabelo, foi 1 minuto para estragarem o meu cabelo, né? Foi 1 minuto para a profissional ir lá e colocar um produto forte, estragar o cabelo, causar uma quebra química no cabelo que estava louríssimo, e eu tive então que escurecer. Passei 1 ano sofrendo, tendo que deixar aquele cabelo pausado, né, num tom escuro. Por quê? Porque se eu ficasse insistindo em puxar a cor, em deixar ele louro, esse cabelo jamais se recuperaria. E o que isso tem a ver com o burnout? Tudo. É exatamente a mesma coisa. Uma pessoa burnoutada, ou uma pessoa depressiva, ou uma pessoa com qualquer tipo de desequilíbrio mental, ela precisa de tempo,
ela precisa de descanso, ela precisa de pausa, para que tudo, através do repouso, possa ir se recuperando, possa ir se restaurando, para que então a gente possa voltar à ativa. É muito importante que a gente saia, né, do sistema luta e fuga, que é onde o burnout nos coloca, para que a gente, esse sistema ele é ativado dentro do nosso sistema nervoso central pelo sistema simpático. Então, quando eu entro em burnout, eu tô com esse simpático gritando a 1 milhão. Então é a mesma coisa do cabelo, não é? É um cabelo que está esgarçado, que foi esticado, que foi machucado. E aí eu parei 1 ano, não foi? Para poder começar a clarear o cabelo de novo. Gel, mas não tá no louro que você gosta. Normalmente você fica muito mais loura. E é exatamente assim com a nossa saúde mental. É exatamente assim na recuperação que nós vamos fazer, né? Para qualquer assistido, para qualquer cliente que venha até nós, né? E que a gente consiga detectar que essa pessoa está num processo de burnout ou num processo de depressão. A gente vai dar todas as orientações aqui de como a gente vai agir. Primeiro, ontem, a gente trouxe um teste para você verificar qual é o seu nível de estresse, qual é o seu nível de perigo, de se você estava ou não numa zona de perigo para dar uma burnoutada, né? Então, quem esteve ontem aqui fez o teste com a gente e encontrou lá os seus índices. E se você tem curiosidade de saber, você pode voltar no nosso feed, o vídeo de ontem que eu estava morena, né? Hoje, a parte 1 eu estava morena, agora na parte 2 eu estou semi-loura, né? Estou clareante. Então, você lá nessa primeira parte vai ter um teste e eu dou as primeiras orientações sobre o que é burnout, começo a fazer a diferenciação entre depressão e fui explicando uma série de coisas, fatores, características, tá bom? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, você pode assistir a aula de ontem, você que está chegando agora. E hoje nós vamos continuar, né, da onde nós tínhamos parado. A gente estava fazendo a diferenciação entre burnout e depressão. E nós vamos então continuar o assunto daqui. E a minha intenção é encerrar o assunto todo hoje trazendo para vocês, né, quais são as ferramentas que a gente vai usar para recarregar essa bateria. Que é importante também tem essa outra bateria, essa outra analogia. Eu fiz a analogia com o cabelo, né? Porque muitas pessoas aqui sabem o quanto eu sofri esse ano, com baixa estima, inclusive tive que tratar isso dentro de mim, porque eu me gosto de cabelo claro, me sinto melhor, me sinto mais bonita, me sinto mais jovial e tudo mais, e eu tive que suportar a angústia, a gente fala muito disso aqui, né, nos processos de terapia. Eu precisei suportar a angústia de estar com um cabelo que eu não queria estar, porque eu sabia que esse cabelo precisava se recuperar. E isso tem tudo a ver com o nosso processo de recuperação física, psíquica e emocional. Às vezes você vai precisar parar, você vai precisar descansar, você vai precisar cuidar, tratar do seu psiquismo fio a fio, você vai precisar fazer vários tratamentos, não é? Por quê? Porque é como se a sua energia psíquica estivesse esgarçada, desgastada, né? E assim essa analogia que a gente fez aí com relação ao cabelo, a gente também pode fazer com milhões de outras questões na nossa vida, compreendendo que as pausas são extremamente necessárias, né, para recarregar as baterias. E uma pessoa burnoutada, ou uma pessoa com um nível de estresse muito alto a ponto de entrar em uma síndrome de burnout, essa pessoa, ela está com a bateria fraca. Ela pode estar com a bateria 5%, a 20%, a 15%, mas de qualquer forma, independente do índice, ela está numa zona de perigo. E a gente ontem, através do teste que a gente fez, a gente conseguiu mensurar mais ou menos essa zona de perigo. A Glaucia colocou, mulher mais que maravilhosa, uau, amei, obrigada, gente, eu também tô tão feliz. Ainda não tá louríssima como eu gosto, que vocês sabem que eu gosto, né? Ainda não tá, mas eu chego lá, aos pouquinhos a gente vai. E nesse processo, então, como eu disse, nessa analogia da recuperação da nossa saúde mental. Então,
vamos pensar sobre isso. A primeira questão que eu quero trazer para vocês, fazendo essa pequena recapitulando, essa recapitulagem. Eita, nós, uma pessoa que tem problema de enrolar a língua, né, gente? Vocês já sabem, né? Já faz parte do meu charminho, não é? Tá tudo bem. Então, vamos lá. Vamos trazer, vamos partir desse ponto para que a gente possa continuar, né? O que é a depressão? A depressão é uma doença psiquiátrica que gera, então, uma tristeza profunda, perda de interesse generalizado, falta de ânimo, apetite, ausência de prazer, oscilação de humor, que podem, inclusive, acabar com pensamentos suicidas, né? A depressão precisa de um acompanhamento médico tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Muitas vezes um tratamento complementar com psicólogos e psiquiatria. Então, dentro do Manual de Diagnósticos Estatísticos de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, cada episódio depressivo dura, em média, no mínimo 2 semanas. E o indivíduo apresenta um humor deprimido, perda de interesse, né, como a gente falou, prazer, associado a pelo menos a esses sintomas que eu vou dizer aqui. Perda de peso, alteração de sono, nível de atividade baixa, falta de energia, sentimento de inutilidade, culpa, diminuição da capacidade, pensamento e concentração e tomada de decisões e pensamentos recorrentes de morte, tá? E suicídio. É importante lembrar que o burnout, ele é uma síndrome e não uma doença psiquiátrica, tá? O burnout é uma síndrome. E a síndrome do burnout, ela está relacionada com a função, com o trabalho. Então, tá clara essa diferenciação? Obrigada, Carlinha, obrigada. Então, é importante a gente entender essas duas questões, né? Então, a depressão é um transtorno, a depressão, ela é uma doença psiquiátrica, tá? E o burnout é uma síndrome. Então, tem pesos e medidas completamente diferentes, apesar da sintomatologia ser extremamente parecida, ok? Ficou claro isso na cabecinha de vocês? O burnout é uma síndrome e está relacionada com o trabalho, com a função. A depressão não. A depressão é uma doença psiquiátrica, né? E apesar dos sintomas serem parecidos, né, são de natureza diferente, ok? Então vamos lá. A depressão, a gente já falou disso, né? Quando instalada, ela pode passar por 3 estágios: leve, moderada, grave e grave. Leve, moderada e grave, ok? Então, muitas pessoas falam, existem muitos estudos que falam que a depressão tem uma característica genética, ok? Porém, hoje, com os avanços do estudo da epigenética, ficou claro que tanto para a depressão, para o câncer, para qualquer doença, o gene, obviamente que ele tem um fator, ele tem um peso. Mas a epigenética tem muito mais peso do que a própria genética em si, tá? Então, vamos entender o que é genética e o que é epigenética. Genética é quando dentro da sua linha cromossomial, lá do seu cromossoma, existe um registro, né, de uma carga genética, algo herdado, que está ali dentro do seu gene, dentro dessa tirinha, né, onde tem lá o registro das suas características, cor de olho, cor do cabelo, gênero e etc e tal. Também tem lá as doenças que a família carrega, ok? E aí esse estudo epigenético trouxe algo muito interessante. Esses estudos foram feitos por 3 universidades, tá? Então foi publicado na revista Nature Genetics e foi coordenada pelas 3 universidades, a King's College London, que é do Reino Unido,
a Universidade da Carolina do Norte, que é dos Estados Unidos, e a Universidade Queensland, que é na Austrália, tá? Eles chegaram então à conclusão de que existem 44 genes relacionados de formas severas com a depressão. Mas o curioso é que eles vão trazendo então outras questões. E eles dizem o seguinte: o fator genético influencia, mas o que eles mais perceberam era que através da epigenética, e o que é a epigenética? A epigenética é tudo aquilo que está relacionado com o ambiente, tudo aquilo que está relacionado com hábitos e costumes, tudo aquilo que está relacionado com a forma como eu penso, sinto e vejo a vida, meus valores e meus modelos. Então é como se fosse um efeito do externo para o interno, ok? Então, digamos que, por exemplo, na minha família, por exemplo, existe uma sequência de pessoas que têm infarto, né? Então, meu avô infartou, meu pai infartou, meu tio infartou, e todos muito novos. E isso vem da linhagem, né? E isso é uma marca genética. Mas o meu irmão, por exemplo, é um cara que não fuma, não bebe, cuida da saúde, faz esporte, faz jiu-jitsu. E o que acontece? Os índices dele estão muito bons. É muito difícil que esse fator genético aconteça. É muito mais difícil por conta do processo epigenético, que é o quê? A influência de todos os hábitos, costumes, pensamentos, valores que ele carrega hoje. E hábitos, né? Então, uma pessoa... Meu irmão hoje tá com... Eu tô com 50, ele tá com 47. Faixa preta de jiu-jitsu, né? De dia, trabalha numa companhia, gestor na área de TI, tem um emprego super tenso, estressante, mas ele vai para esse esporte e joga todo o estresse ali, bota tudo para fora. Por quê? Qual é o fator que mais faz explotar aquilo que está escrito no nosso código genético? O estresse, certo? Então, fatores estressores, positivos ou negativos, tá? Mas principalmente os fatores estressores crônicos, e nós vamos separar o que é fatores estressores crônicos de fatores estressores agudos. Fatores estressores crônicos são gatilhos muito mais severos, ok? Do que o fator genético em si. Ficou claro isso pra gente? Estamos nos entendendo até aqui? O que vocês estão achando dessa situação? É novidade para vocês? Não é novidade? Vou tomar um golinho de chá para dar uma hidratada aqui na garganta. Então vamos lá. O que vocês estão sacando aí do lance? Tá sendo interessante essa visão? Já tinham percebido, entendiam o que era essa influência da epigenética? Estamos indo bem, tá? Outra coisa muito importante que esse estudo trouxe, que é algo que a gente tem falado muito, explica novamente? Tá bem, então vamos lá. Nós temos o fator genético, ok? O fator genético, o DNA. O DNA é onde está escrito, digamos assim, todo o nosso código, né? Seja o nosso código físico, no sentido de cor do olho, cor da pele, cor do cabelo, gênero, síndromes, né? Quando a gente tem um problema nesse código genético, por exemplo, uma trissomia, né? A gente vai ter, então, alguns defeitos genéticos, né? E aí esse ser humano nasce com características diferentes por conta dessa constituição cromossomial, certo? Então, digamos que eu traga da minha família ali genes para o câncer, genes para a doença cardíaca e etc. e tal.
ok? Existe uma recorrência e se eu for fazer uma leitura do meu mapa cromossômico, vai aparecer lá que existe aquele marcador para aquela doença. O que esse estudo dessas 3 universidades, que foi publicado nessa revista científica chamada Nature Genetics, tá? Foi que essas 3 universidades, uma do Reino Unido, outra dos Estados Unidos e outra da Austrália, eles perceberam o seguinte, que apesar de haverem, aí falando sobre a depressão, apesar de haverem 44 genes marcadores, né, relacionados à depressão, e são genes severos, tá? Em algumas pessoas, mesmo tendo esses 44 genes ativos ali, presentes no código genético, o que influenciava para a explosão daquele sintoma, daquela doença, trazendo isso para a depressão, trazendo isso para a doença do coração, para o câncer, seja lá qual o marcador que exista naquele DNA, naquele gene, naquele genoma, ok? O que os estudantes, né, e os professores, os pesquisadores descobriram? Que os fatores exógenos, que é o que a gente vai chamar de epigenética. O que é epigenética? É o resultado no gene, né? É a alteração do gene através de valores, pensamentos, hábitos e ambientes. Então eu trouxe aqui, saindo um pouco do parâmetro da depressão, trazendo uma questão da minha família, por exemplo, aonde em sequência, né, os homens da família, sempre os homens, morrem de infarto do miocárdio. Meu avô passou por isso, meu pai passou por isso, meu tio passou por isso. Porém, o meu irmão, né, que tem uma vida estressada, trabalha e tudo mais, porque o que a gente vai explicar aqui, né? Nesse fator epigenético, o que esse fator exógeno, externo, afeta na ativação do gene? Se eu sou o tempo todo exposta a fatores estressores, ativando o meu sistema simpático todo o tempo, é muito provável que sim, que essa doença genética vá aparecer, ela vai manifestar. Porém, se eu uso esses hábitos, esses valores, essa forma de pensar de forma diferente, de forma harmoniosa, eu mesmo, com todo esse processo, eu vou lá e meio que desativo. Então, mesmo existe uma influência, né, dentro dessa fita, dentro desse marcador genético, ok? Então, a epigenética é o estudo de como esses fatores exógenos, como alimentação, esporte, a própria espiritualidade, a sua capacidade de sair do estresse crônico, né? Aproveitar os picos de estresse para fazer o que você precisa, trabalhando com o seu sistema simpático e parasimpático em equilíbrio, né? Não ficando em luta ou fuga o tempo inteiro. Então, o que é o estresse extremo? O estresse extremo é eu viver o tempo todo estimulando dentro do meu sistema nervoso central o nosso esquema simpático, que é o sistema luta ou fuga, que vai liberar inúmeras toxinas, vai deixar você em estado de alerta, e esse fator estressor crônico é o que pode e é o que vai de fato influenciar que essas doenças explotem, saiam para fora, ok? E que esses marcadores genéticos acordem, não fiquem adormecidos lá dentro do seu genoma. Em contrapartida, esses cientistas também relatam que pessoas que então vão criando novos hábitos, novas formas de ver a vida, e eu trouxe esse exemplo do meu irmão, que é um cara que tem 47 anos e apesar de ser um executivo numa grande empresa, ele faz jiu-jitsu, hoje ele é faixa preta de jiu-jitsu, então ele faz surf, ele veleja, ele usa a energia do corpo para colocar esses fatores estressores para fora. Estou dando um exemplo.
Então, quando ele vai fazer o check-up dele, ele tá com tudo em dia, né? O meu pai foi um cara que infartou aos 33 anos. Por quê? Porque tinha um marcador genético, mas fumava 5 maços de cigarro por dia, bebia uísque todo dia, era estilo intelectual, saía do trabalho, ia pra night, voltava para casa às 5 da manhã para acordar às 8 para ir trabalhar, né? Vida louca, né? Galera que nasceu na década de 50, né? Então, o que acontece? O mesmo marcador, né? Só que comportamentos e hábitos diferentes. Para um, aquilo explotou e o cara teve um infarto do miocárdio aos 33 e faleceu aos 46. Né? O meu irmão hoje está com 47 vendendo saúde. É um cara que não fuma, que não bebe, esportista, apesar de também ter uma vida estressada. O que ele faz? Ele usa o fator exógeno, o ambiente, para ajudar a controlar o estresse crônico. Então ele troca, a gente vai entender agora o estresse. Quero falar sobre estresse. Estresse crônico, tá? E estresse agudo. E a gente vai entender como é que isso funciona dentro do nosso sistema nervoso central. Tá complicado, galera? Ou vocês estão curtindo? Dá um feedback para mim. Eu não quero estar falando numa linguagem que vocês possam não estar compreendendo. Eu quero que vocês entendam tintim, ipsilíteres, tudo direitinho. Eu sei que não é muito fácil, porém eu acho que é. Depende, né? Se eu estiver explicando direito, acho que vocês vão entender. Então me ajuda aí a saber se eu estou explicando direito, né? É isso que eu quero saber. Então vamos lá. Vou botar mais uma kombucha, né? Não é vinho, não estou me embriagando, né? Então vamos tomar um chazinho aqui, bem gostoso. Vamos nessa. E vamos voltar então aqui. Aí o Glaucio falou, vai depender de como você vai viver. Exatamente. Então, a epigenética perpassa por isso, Glaucio. Como eu vou viver, os meus valores, né? Se eu vou ou não, né? Cuidar de mim, né? Se eu vou cuidar de liberar o meu estresse de uma forma positiva, né? Porque o estresse ele pode ser positivo. O estresse pode ser positivo. A gente precisa saber usar o estresse a nosso favor, tá? A consciência que cura disse, muito bem explicado. Que bom que vocês estão conseguindo pegar. Então, vamos lá. A síndrome do burnout, como a gente explicou, é uma síndrome, né? Ela ocorre quando o alto grau de estresse é ocasionado nesse ambiente de trabalho. A pessoa está emocional, física e mentalmente exausta, não consegue abrandar. Então, diferente do depressivo, o depressivo ele para. Quando ele vai indo do leve para o médio e do moderado, leve para o intenso, o que acontece? Ele não, o depressivo ele abranda, né? Ele vai para a cama, ele não movimenta, principalmente quando ele está num nível alto, né? Quando ele não está mais, quando ele está no nível leve, sim, mas quando a depressão está no nível grave, normalmente ele perde toda a motivação, toda a mobilidade. O burnoutado não, ele não abranda, ele não para recuperar. Ele não para fazer o que eu fiz com o cabelo, né? Fiquei 1 ano sem pintar o cabelo. Por quê? Porque tinha que abrandar, tinha que parar para recuperar, né? Senão eu nunca mais ia poder ser loura tendo um cabelo saudável. Paralisa, isso mesmo. A Nath Peroni colocou, olha ela loura, linda. Obrigada, Nath. Esse é o meu natural. É o natural que eu gosto, né? O natural. Eu nasci assim, louríssima. Pronto. Então, é importante a gente perceber isso. A pessoa que está vivendo a síndrome do burnout, ela não para, apesar de estar exausta, apesar dela ter praticamente os mesmos sintomas do depressivo, né? Ela não abranda, ela continua, ela não percebe seus próprios limites.
Por que é importante a gente, como terapeuta, perceber isso? Porque vai chegar no nosso consultório pessoas com quadros depressivos e pessoas burnoutadas. E você precisa saber, né? Você precisa saber detectar. E não só para quem é especialista na área, para quem é psicólogo, para quem é terapeuta. Você, como mãe, como esposa, né? Você ter ferramenta para olhar para os seus. Inclusive, se você trabalha numa empresa, se você é uma gerente, uma coordenadora, né? Se você trabalha com pessoas, é muito importante que você saiba essa diferença. Porque a pessoa deprimida, ela vai parar em algum momento. Ela não vai dar conta de levantar. O burnoutado, ele vai até as últimas consequências. Ele não abranda, ele não para, tá? Então, apesar dessa similaridade, né, entre a síndrome do burnout e a doença da depressão, a gente precisa conseguir perceber essa diferença, né? Porque ambas desencadeiam sintomas depressivos, mas, como a gente falou, no burnout, a raiz do problema é uma só, o trabalho, tá bem? A forma de abordagem e de recuperação também é diferente. Então, vamos falar um pouquinho disso agora, tá? Uma pessoa que está burnoutada, né? Apesar dela estar em um grande sofrimento, é bem possível que se você, que você como terapeuta, se você conseguir trazer para ela essa visão, conseguir trazer para ela esse esgarçamento emocional, conseguir trazer para ela que ela precisa, essa consciência de que ela precisa parar, de que se ela não parar, ela vai esgarçar. Quando a gente consegue trazer essa consciência, é quase que certeiro que essa pessoa, ela vai abrandar, porque ela não abranda porque ela está inconsciente, ela está no looping, né? E aí ela muito provavelmente se recupera apenas com a psicoterapia. Não necessariamente ela vai precisar do uso da medicação. Mindfulness, exercício físico, regular a alimentação, ganhar consciência, aprender a dar limites, uma série de coisas que a gente vai explicar um bocadinho mais daqui a pouco. Quando você, como terapeuta, traz essa consciência, a pessoa começa, então, a fazer uma alteração no seu comportamento e ela começa a ganhar consciência sobre aquele comportamento e ela começa, por si só, a conseguir botar a cabeça para fora do ofurô de cocô, né? Porém, o depressivo, ele não vai ter essa mesma força. Então, é necessário que você perceba que o depressivo, a pessoa que está dentro de um transtorno depressivo maior, ela precisa ser orientada a ir a um psiquiatra, ela precisa ser orientada a fazer um processo de autocuidado, né, de ir para terapia, de estar com acompanhamento psicológico, terapêutico, para que ela possa, então, através dessa medicação e através do acompanhamento terapêutico, para que ela possa, então, sair também do ofurô de cocô. E o processo de recuperação da depressão, do transtorno de depressão, principalmente quando já está num nível grave, ele é uma pausa muito mais demorada do que a pessoa que está burnoutada, tá? Então, ficou clara essa diferença também para vocês? Quando a gente fala sobre transtorno psiquiátrico e síndrome, e essas duas formas de abordagem terapêutica, ficou claro para vocês? Tudo certo? Aí, tá? Então, quando a gente fala, como eu disse aqui, né, no transtorno depressivo maior, a pessoa não está pronta para fazer mudanças, pois ela perde o quê? O sentido da vida. O burnoutado não. Eu falo logo que é burnoutado. Essa palavra não existe, tá, gente? Sou eu que estou falando. Que eu falo pro meu marido, tu tá burnoutado, né? Tá estressado, tá burnoutado. Então, o burnoutado, quando ele ganha consciência, ele consegue pôr o pé no freio, ele consegue perceber que tem que mudar a alimentação, ele tem força para fazer alguma mudança, né? A pessoa que está com um transtorno depressivo maior, ela não tem essa força, ela perdeu o gosto pela vida. Perceberam bem aí? Acho que ficou bem didático, né? Ficou bem tranquilo essa diferença,
tá? Então, vamos entender aqui. Já o burnout, que não é uma doença e sim uma síndrome, resultada do estresse crônico no local de trabalho que não foi bem gerido, né? E isso segundo a Organização Mundial de Saúde. A pessoa está desorientada por estar esgotada, mas ela está pronta para assumir responsabilidade e fazer mudanças, né? Então, se ela for bem orientada, ela é capaz de fazer as mudanças necessárias para aquilo que ela precisa, certo? Então, vamos lá, um pouquinho mais para frente. A gente vai diferenciar, então, aqui o estresse crônico do estresse agudo, certo? Vamos fazer essa diferenciação aí, tá? O estresse, compreendendo, né, que o estresse é uma resposta física, fisiológica a um estressor que nos faz mudar a forma de reagir ou pensar em relação a alguma coisa. O estresse pode ser acionado por algum gatilho, ou seja, uma situação estressante no passado, que pode ser de longa ou de curta duração. Trânsito, exame médico, prazos de trabalho, comentários desagradáveis, demissão, né? Ou longa duração. Uma doença crônica, um ambiente de trabalho ruim, um tratamento longo. Os estressores podem ser internos ou externos, né? Basicamente, podem ser qualquer coisa, depende do nosso sistema de valores, depende de como nós sentimos e pensamos a vida, aquilo que pode ou não nos afetar, positiva ou negativamente. Então, no histórico da humanidade, por conta, né, da evolução do homem e de toda a história de construção da civilização, a humanidade sempre viveu com o estresse agudo, né? O que é esse estresse agudo, gente? Tá tudo bem aqui, mas eu tô de olho, né? Por quê? Porque de repente pode vir um leão atrás de mim e eu tenho que ir pernas para que te quero, não é? Ou tá todo mundo com fome e eu preciso sair para caçar, certo? Então, tanto ser caçado como caçar é um estresse agudo, ok? Nesse momento eu vou estar ligando o que? O meu sistema simpático para estar completamente alerta, né? Com a noradrenalina e a adrenalina correndo no meu sangue para que eu consiga executar aquela função, para que eu possa fazer o que é preciso, certo? Até aí tudo bem. Qualquer sinal de perigo que é enviado para o nosso corpo, os batimentos cardíacos aumentam, a respiração acelera, os músculos contraem, a pressão arterial sobe para que eu tenha força para fazer o que precisa fazer, ok? Então, assim que tudo acontece, assim que eu percebo que eu já não estou mais em perigo, assim que eu percebo que o leão foi embora, ou eu consegui pescar ou matar aquela caça que eu precisava para trazer, né, para dentro de casa, para alimentar a minha aldeia, os meus filhos, a minha família, o sistema nervoso ele muda para o modo parasimpático, né? Então, ele desliga a luta ou fuga e ele depois produz, então, as endorfinas, né? Que é um hormônio produzido pela hipófise que significa interno-morfina analgésico, ok? Então, essa substância produzida pelo sistema parasimpático atua no humor, na redução do estresse, na ansiedade, na depressão, e aí a gente começa a se recuperar. Então, o estresse agudo, ele faz parte, né? A gente precisa desse estresse para sair da apatia, para não ser engolido pelo leão, né? Aqui na cidade grande, para não ser atropelado por um carro, você tem que estar atento também para não atropelar ninguém. Quando você está dirigindo, né? E passa alguém em cima da passadeira, quem é que vai olhar para todos os espelhos, ver se tem um carro atrás, se pode frear, se tem que jogar o carro para a direita, se tem que jogar o carro para a esquerda? Quem faz isso, gente? É o sistema simpático. Ele vai liberar o quê? A noradrenalina e a adrenalina. Resolveu, tá todo mundo salvo, o parasimpático vai lá e a hipófise vai lá e produz, né, o hormônio, as endorfinas, anestesiando, fazendo você acalmar,
fazendo você voltar à rotina e tal. Talvez você tenha ali um rebote, uma dorzinha de barriga depois, né? Talvez venha algum sintoma depois, ou uma prisão de ventre, uma dor de cabeça, uma tontura, né? Mas o fato é que depois que aquilo se resolveu, você relaxa. Então, como é que o corpo faz? Crise. Pim, 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 pim. Sinal do cérebro para o corpo. Perigo! Uhul! O corpo vai lá e vai liberar o que, gente? Cortisol, adrenalina e açúcar para a corrente sanguínea. Sistema nervoso passa do modo parasimpático para o modo simpático. Modo que luta ou fuga. Uau, lá vou eu. Uau, vou caçar, vou brigar, vou dar na cara de um. Nem vem, não vem não. Já arranca as calcinhas e fala, vem, o que é? O que é? Vai lá, ação e resolução. Resolveu a briga do trânsito, deu na cara da vizinha. Tudo certo. O corpo volta para o modo parasimpático. Libera as endorfinas, você é anestesiado e você regressa à rotina, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Sem precisar dar na cara da vizinha, gente, porque o corpo precisa regular. A gente pode fazer isso através de estimular essas endorfinas, essa anestesia, essa morfina, né? Interno, morfina, analgésico. Fazendo o que, gente? Exercício físico, respiração. Não é, minhas alunas do Bússola? Fazendo as nossas respirações que eu tô trazendo para elas, né? Que a gente vai trabalhar muito isso no nosso retiro, ativação do sistema simpático, do sistema parasimpático. Gente, é um prazer inenarrável, né? Sobe um calorão pelo corpo, uma energia, um balacobaco, um beleg-deg, gente, melhora até aquelas outras coisinhas lá que você faz aí quando você tá se divertindo. Vai até melhorar esse trem aí pra tu, né? Então, quando a gente começa a entender que a gente é um corpo, para além de uma mente, uma intelectualidade tão profunda, uma espiritualidade tão inteligente, eu sou tão espiritual, para que corpo? Para que corpo sim, porque o corpo é a expressão da nossa alma, da nossa vida, da nossa psique, e se eu tenho desconexão com o meu corpo, como muitas de nós temos, né? Nós precisamos fazer o caminho de volta para casa, através do corpo, através da respiração, fiquei o dia todo sem canseira, viu? Eu fiz com as meninas, né, gente? Eu tô fazendo uma formação Master Blaster espetacular em Breathwork, né? E Ice Breath. Aqui em Portugal, não, na Espanha. Isso é uma formação intensiva de 3 meses. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Isso muda vidas. Muda vidas. Muda vidas. Inclusive, você viu, eu até fiquei loura. Eu acho que é porque eu respirei tanto que recuperou os fios do cabelo e aí foi lá e passei no teste de mecha. Mês passado eu não passei. Esse mês eu já passei. Por quê? Porque eu respirei. Passei no teste de mecha. Tá vendo? Recupera, gente. Tô brincando. Então, vamos lá. A Val colocou: sim, respirar é vida. Aquela respiração foi maravilhosa. Gente, é uma respiração... quando eu trouxe para elas a respiração da apoxia. É uma respiração que trabalha, ativa o simpático e depois o parasimpático. E traz a energia, né, vital para cima. Trazendo essa energia vital para cima, a gente sente até um quentinho, né? Então a gente pode dizer que é a energia Kundalini, a energia da vida subindo até o nosso cardíaco. Dá umas sensações bem gostosas no corpo, a gente sente uma expansão de consciência. É muito, muito bom. Ah, Ritinha entrou, boa noite, amor, loira linda. Ai, gente, que vocês estão reparando que eu tô loira? Eu nasci assim, não é? Nunca deveria ter mudado. Muito obrigada pelo carinho de vocês, meus amores. A Shirley falou, uau, gatíssima, obrigada, Sherlock. Eu também estou me amando. Então, voltando a falar aqui, gente, como é que eu faço, então, digamos assim, né? Como é que eu faço para ajudar o meu corpo a fazer, além da respiração? A gente vai trazer outras questões aqui. Mas a primeira coisa e a mais fácil que a gente pode fazer para estimular a produção dessas endorfinas é através da prática regular de exercícios físicos, das atividades que nos deem prazer,
de alimentos que gostemos, né? De dar e receber carinho a quem amamos, de rirmos, de ter relações sexuais, de estar em contato com a natureza e também através de uma boa e maravilhosa massagem relaxante. Então, se você está de alguma forma cultivando um pouquinho de cada coisa dessa que a gente falou aqui, dificilmente você vai explotar doenças, seja marcadores genéticos para depressão, para câncer, para doença cardíaca, não importa o que quer que seja, ok? Então, é muito importante a gente pensar nesse fator epigenético para a gente fazer esse ciclo aí todo, para a gente poder não ficar em estresse crônico. O que eu falei aqui agora? Estresse agudo. Estresse agudo é saudável, ok? Estresse agudo é o que faz você não bater de carro na rua, não atropelar ninguém. E se um leão vier até você para te comer, também é aquilo que faz você pensar, eu fico paradinho ou sebo nas canelas, certo? Então, é importante a gente entender que o estresse agudo faz parte da natureza humana, faz parte do nosso sentido de proteção à vida. Agora, o que faz mal, o que vai ativar todo o nosso ciclo de doenças, dos nossos marcadores genéticos, inclusive a própria depressão, é o quê? É o estresse crônico. É o estresse crônico, ok? Vamos entender então o que é o estresse crônico. O estresse crônico é quando eu tenho uma crise, né? Eu tenho uma crise, o cérebro corre e diz perigo, 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 libera cortisol, adrenalina, açúcar na corrente sanguínea, o sistema nervoso passa para o sistema simpático, fica lá em luta ou fuga e não sai nunca mais. Porque os fatores estressores são tão complexos e tantos que a pessoa não consegue chegar no ápice da resolução e sair do sistema simpático para ir para o sistema parasimpático para receber a carga de endorfina para relaxar. Então, é o estresse crônico que vai fazer com que os marcadores genéticos que existem lá dentro do seu gene explotem, manifestem, ok? E isso quem traz pra gente, esse estudo quem traz pra gente é o estudo da epigenética. Então, a gente vai dizer aqui, né? Quando entramos no estresse crônico, é que existe perigo. O estresse crônico ou de longo prazo aparece como resultado de exposição contínua a eventos ou situações não resolvidas. Ora, o nosso corpo não sabe como lidar com o estresse crônico e por isso ele entra em colapso, ok? A longo prazo, os níveis elevados de cortisol no organismo podem provocar vários problemas de saúde, uma vez que se transformam em veneno, enfraquecendo o sistema imunitário. Então, por que é tão importante a gente tratar os traumas da infância? Porque muitas pessoas passaram por estados estressores externos terríveis, e aí, ainda que ela não tenha marcadores para XPTO doenças, elas vão manifestar, porque o sistema crônico é um veneno para o corpo. Então, ainda que você não tenha um marcador genético, é muito provável que você adoeça, ok? Então, vamos lá perceber alguns sintomas. Pega um lápis e uma caneta aí, menina. Pega o lápis e um papel. Vamos marcando aí. Marca o que você percebe que tem em você. Vamos trabalhar, gente. Eu tô falando que aqui, terapia em ação é aulão mesmo. Eu tô entregando para vocês o que eu entrego em sala de aula, tá? Então aqui a gente não tá de brincadeira, não. Pega aí seu lápis, seu papel e vamos lá. Sistema imunológico, porque aqui fala imunitário, né? E aí, às vezes, eu fico assim, gente, eu sou poliglota, português do Brasil, português de Portugal, né? Então, não acho que eu tô falando errado, não, tá? Aqui fala imunitário, aí a gente fala imunológico. Então, vamos lá. Quando eu estou com o meu sistema imunológico prejudicado por conta do estresse crônico, e esse é o estresse que faz mal, eu tenho memória e raciocínio prejudicado, ok? Eu vou ter pressão arterial elevada devido à redução de vasos sanguíneos
e eventualmente posso ter um ataque cardíaco ou um AVC, ainda que eu não tenha marcadores genéticos. Percebem o que eu estou dizendo? Por quê? Porque eu estou sob estresse crônico. Ainda que não haja histórico familiar, ainda que não hajam marcadores genéticos para essas doenças. Se eu estou sob estresse crônico, eu vou criar o quê? Uma situação biológica que vai e pode provocar um ataque cardíaco ou um AVC, né? Bruxismo, cerrar e ranger os dentes, uma condição que afeta a mandíbula e os músculos que a rodeiam, ok? Inclusive inflamação aqui, né, do trigêmeo e tudo mais, ok? Por conta das tensões, ok? Então, vamos lá. Supressão de neurotransmissão no cérebro, causando depressão. Então, supressão do que, gente? Da entrada do modo parasimpático. Eu não libero endorfina, que é endo, dentro, fina, né? Morfina, analgésico, né? E aí eu não relaxo, eu não descanso. Eu tô sempre lá, cortisol, né? Cortisol comendo solto. Cortisol, neuroadrenalina e adrenalina comendo solto. Tá? Enfraquecimento do sistema imunológico e aumento do risco de infecções e doenças relacionadas ao estresse. Então, infecções de pele, infecções de intestino, infecções urinárias, tá? Tudo isso tá ligado ao quê? A baixa do sistema imunológico no Brasil. Ô, gente, minha cabeça fica doida, ok? Perda de cabelo excessiva, agravamentos de problemas de pele existentes, incluindo psoríase, rosácea, acne e eczema, tá? Dor muscular, principalmente nas costas, pescoço e ombros, alto risco para doenças cardiovasculares e hipertensão, agravamento de condições de doenças médicas já existentes, debilidade do sistema digestivo que pode resultar em disbiose, desequilíbrio das bactérias, né? Da microbiota intestinal, síndrome do intestino irritável, náuseas, diarreia e outras síndromes e doenças intestinais, aumento de peso como resultado de vários hormônios que desempenham papel no processo do estresse e do bem-estar, incluindo serotonina, cortisol e neuropeptídeo Y, impacto sobre o desejo sexual, infecções vaginais, impotência, disfunção sexual e infertilidade, problemas mentais e emocionais, incluindo insônia, dores de cabeça, irritabilidade, ansiedade e alterações de personalidade. Então, gente, o estresse crônico pode provocar tudo isso para além dos marcadores genéticos. E uma pessoa que não está sob estresse crônico, ela pode ter inúmeros marcadores genéticos e não apresentar essas doenças. Por quê? Porque ela está com as endorfinas, né? Ela está conseguindo caminhar entre o sistema simpático e o parasimpático quando necessário, quando ela precisa de se defender, quando ela precisa se colocar, quando ela precisa dirigir, quando ela precisa cuidar dos filhos para não deixar os filhos atravessarem a rua e serem atropelados, não é? Então ela está ali usando o sistema simpático dela, mas rapidamente ela volta para o sistema parasimpático. Aí ela recebe aquela carga de endorfina, né? Equilibra, né? E aí ela consegue ter a serotonina, o cortisol baixa, o neuropeptídeo também, tudo vai ficando estabilizado, certo? E ela vai então driblando, digamos assim, o marcador genético, seja para depressão ou para outra coisa. Marido com estresse crônico. Pois, tem que levar ele para o retiro. Vamos desmontar o homem todinho lá. Vocês têm que levar esses maridos para o retiro, gente. Vou falando uma coisa séria para vocês. Vai dar bom. Vai dar bom. Porque é exatamente o que a gente vai trabalhar no retiro. A gente vai trabalhar com o sistema simpático e o sistema parasimpático. E vamos olhar justamente para a liberação desses traumas, né, que estão relacionados às 5 feridas da infância. Né, trazendo essa pessoa, então, para a vida adulta.
tentando trazer para ela consciência para desarmar esses gatilhos do estresse crônico, entende? Então, isso é uma escolha, né? Então, como vimos, do ponto de vista fisiológico, a maneira do corpo responder ao estresse é através do sistema nervoso simpático, como eu falei, que resulta em apenas duas opções viáveis, luta ou fuga. O sistema nervoso simpático vai produzir, então, um nível elevado de cortisol no corpo, mas como o nosso cérebro não sabe distinguir entre realidade e imaginação, ele também não sabe a diferença entre um estressor ambiental e um estressor interno. E o que isso quer dizer? Significa também que se eu tenho pensamentos negativos recorrentes, se eu fico pensando em tragédias, não só vivendo as dificuldades, mas se eu só fico projetando mentalmente isso, eu vou estar com o cortisol lá em cima, eu vou estar liberando adrenalina, noradrenalina, do mesmo jeito que se eu estivesse no meio da selva com um leão rugindo na minha cara. Por isso que a gente vem falando tanto do ganho de consciência, da elevação do nível de consciência, ok? Por quê? Porque quando eu me conscientizo, quando eu saio do automático, eu consigo, então, rever os meus hábitos, usar, então, o quê? A epigenética, né? Que é essa possibilidade de usar o externo de forma positiva para transformar aquilo que é um marcador genético meu. Por isso, essa diferença que a gente fez aqui. Os sintomas são muito parecidos entre depressão e o que a gente chama de síndrome de burnout. Porém, é muito mais fácil que uma pessoa burnoutada mude o seu comportamento, né, como a gente falou aqui, do que uma pessoa que já está numa depressão, né, um transtorno de depressão grave, e aí essa pessoa não consiga, então, ter nem mais vontade de viver, ela não tem nem estímulo para fazer uma mudança. Então, é muito importante a gente saber fazer essa separação, a gente saber fazer essa divisão entre uma coisa e outra, para que a gente possa orientar bem o nosso assistido, bem o nosso paciente, e se for necessário, a gente saber a nossa limitação enquanto terapeuta. Dizer assim, não, isso aqui é um transtorno depressivo maior. Eu tenho que encaminhar essa pessoa para um psiquiatra. A gente precisa fazer um tratamento integrativo, junto com diversas áreas, para que esse paciente recupere a vontade de viver. Já o burnoutado, né, o que tem a síndrome do burnout, ele precisa ganhar consciência. E é muito provável que com as orientações ele consiga fazer as mudanças. Muitas vezes o burnoutado, ele está sem visão, ele está tão automático que ele não consegue perceber algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, em frente a tudo isso que a gente falou aqui, né, é importante pensar aqui como que as pessoas lidam com o estresse crônico, que é o estresse que pode matar você, né? Que tiro foi esse? É o estresse crônico. De repente você, bum, né? Tem um negócio, vai parar no hospital e não sabe mais o que vai fazer da sua vida, né? Então, o que a gente faz para tentar driblar o estresse crônico? A gente tenta simular o que seria, né, a função da endorfina no nosso corpo, né? Qual é a função da endorfina? Trazer esse amortecimento. A endorfina é dentro a morfina, que é o analgésico, a analgesia, né, do nosso sistema nervoso central. Então, quando eu não consigo ativar o meu sistema parasimpático pelas vias naturais, quando eu não consigo fazer essa autorregulação, o que eu acabo fazendo? Eu acabo indo para fatores externos para me ajudar. O que eu vou fazer? Tomar uma cervejinha, tomar um whiskyzinho. Todo mundo, quem nunca chegou uma sexta-feira e falou assim, tudo que eu preciso agora é tomar uma cervejinha, ou tudo que eu preciso agora é tomar uma tacinha de vinho, tudo que eu preciso agora é tomar o meu copinho de uísque, não é? Ou, para os mais ousados, né, precisa o uso da droga, precisa fumar um baseado, usar uma droga mais pesada. Por quê? Porque essa pessoa não sabe como regular o sistema
nervoso central dela. Ela não sabe desligar o sistema simpático e entrar no sistema parasimpático. Ela está sobre um estresse crônico, ok? E esse estresse crônico, como ela não sabe lidar com ele, ela vai tentar usar esses fatores de amortecimento que meio que imitam a função das endorfinas, ok? Só que, na verdade, a longo prazo, ela está mais estressada, ela está colocando dentro do corpo dela químicos que vão deixar ela cada vez mais afastada de uma real manifestação do sistema nervoso simpático dela e de realmente ela conseguir se acalmar e realmente ter o hormônio das endorfinas ali atuando para que ela possa se autorregular, ok? E aí isso vai ficando cada vez mais perigoso e muitas vezes desproporcional, causando vícios e problemas secundários ainda maiores, ok? Então vamos lá. Muitas vezes o nosso ambiente e as características da nossa personalidade fazem diferente ao encarar certos tipos de problemas. Daí começam então a surgir o que? As doenças psicossomáticas. A gente chegou a falar disso ontem também. Então, quais são os quatro grupos de reações que a gente tem com os fatores do estresse? Reações físicas, que podem ser tensões arteriais, frequência cardíaca elevada, temperatura corporal alta, respiração, entre outras, né? Então, ou respiração curta e rápida, ou a pessoa não tem fôlego, não é? Reações emocionais, medo, ansiedade, raiva, vergonha, tristeza, reações comportamentais, perda de interesse, agressividade, choro, nervosismo, reações mentais, confusão, distorção da percepção, dificuldade de fazer julgamentos, tá? Então, é importante a gente perceber que a ligação do estresse com as doenças é uma via de mão dupla, né? O estresse provoca a doença e a doença provoca o estresse. Você já tinha parado para pensar nisso? Então, muito mais do que um marcador genético na sua vida, é o estresse crônico. O estresse crônico provoca doença e a doença provoca estresse e vice-versa, ok? Quando você está bem reguladinho, quando você está fazendo as coisas como elas devem ser feitas, né? Você vai fazer essa mudança dentro do seu sistema nervoso central de forma natural. A gente está preparado para isso. Ativa o sistema simpático, luta ou fuga, para a gente tomar decisões difíceis, decisões rápidas no trânsito, no cuidado com as pessoas que a gente ama, na proteção, seja lá o que for. E aí acabou, resolveu, ativo o parasimpático, vem as endorfinas e eu me equilibro, né? Então, o estresse crônico, ele me tira a possibilidade de equilibrar isso. Eu tô sempre na luta ou fuga. Eu vou, como a gente falou aqui, vai trazendo todos esses desgastes que a gente já falou, ok? Então, outra coisa importante da gente perceber é que esses estressores também são subjetivos. Eles podem ser qualquer coisa, desde um acidente, uma torção de pé, até uma doença grave, ok? Então, é importante a gente pensar que é um fator subjetivo, tem a ver com como cada pessoa lê a vida. E outra coisa, eventos positivos, como a gente falou, também causam estresse. Um casamento, uma promoção, um procedimento médico, né, uma responsabilidade a mais no trabalho, liderar uma equipe, escrever um livro, dar uma palestra, entre muitas outras coisas que você vai fazer na sua vida. Você vai liberar o estresse. Agora, como a gente disse, o estresse, quando ele é um estresse agudo, focado para a resolução de alguma coisa, ele é bom, ele é positivo, ele trabalha a seu favor. O problema é quando você fica cronicamente nesse estresse, ok? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer parte 3, gente, porque eu ainda tenho muita coisa para falar para vocês. Curtiram a nossa live? Já demos 1 hora de live. Vamos continuar a parte 3? O que vocês acham? Quem tá aqui, que curtiu o aulão da GEL, que achou que foi legal e a gente pode fazer parte 3 amanhã. Gente, eu tô dando aulão para vocês. Lembrando, né? Nós vamos ter um evento sensacional dia 6, dia 7, 8 e 9, né? Se você quiser participar, ok? Você tem que ir lá na minha bio e se inscrever. Você vai ter a apostila, todos os exercícios que forem dados você vai receber. Eu quero que você me conheça melhor, eu quero que você conheça a GEL mentora, a GEL professora.
Nós temos um método de atendimento, uma formação profissional chamado Método Cura 360, que foi elaborado por mim, justamente trazendo todas essas áreas. Então a gente vai trabalhar a espiritualidade, a gente vai trabalhar a parte psíquica, psicológica, ok? Vamos trabalhar com muita teoria do Jung, vamos trazer Freud, desenvolvimento psicossexual da criança, ok? Vamos trazer inúmeras informações, medicina chinesa, vamos trabalhar com alquimia na visão do Jung. Gente, eu não consigo nem escolher o que eu vou dizer aqui para vocês. Não consigo nem dizer o que tem. De tanta coisa que tem, né? Mas tem de uma forma didática, prática, que você vai conseguir falar assim, uau, isso aqui linka com isso. Meu Deus, eu não sabia que isso aqui com aqui. Meu Deus, isso. Meu Pai eterno! E você vai se tornar uma pessoa segura para atender as pessoas, para atender os seus pacientes. Eu garanto para você que se você tem no coração essa vontade de cuidar das pessoas, mas não tem ferramenta, ou você já cuida de pessoas, mas se sente inseguro, eu posso garantir para você que a metodologia que eu criei, sem querer me gabar, ela vai levar você para um outro patamar. Você vai se sentir realmente uma pessoa com embasamento, com segurança, para atender o seu cliente, acolher e dizer assim, eu sei do que eu estou falando, eu sei o que eu estou vendo. E você vai poder dar conta daquilo que chega para você. Eu tenho muitas alunas e tenho muitas assistidas clientes que são terapeutas e que tinham bloqueios e que hoje atendem, ganham seu dinheiro. Mas a gente aqui não está falando de dinheiro. A gente está falando aqui de transformação. Dinheiro é só uma moeda de troca. A gente está falando de mulheres que se sentem seguras para cumprir o seu chamado e a sua missão, que é o quê? Colaborar, ajudar, guiar as pessoas para o seu processo de autocura e de autoconhecimento, porque terapeuta nenhum cura ninguém. A cura é auto, né? A cura vem através da autonomia, da autorresponsabilidade, tá bem? Então, fico feliz que a gente tenha chegado até aqui. Vamos para a parte 3 amanhã, Cleide. Sim, Lenísia, assiste a aula, porque eu acho que foi boa. Eu acho que o pessoal gostou, né? Se você gostou, você que está assistindo, coloca aí que você curtiu, né? Põe aí para o pessoal que acabou de chegar, para que a gente possa estar juntinhos amanhã novamente. Eu quero só agradecer a presença de vocês, né? Validando. Valdete validando a aula. É isso aí. E meninas do Bússola, amanhã, estamos juntas amanhã às 9h30 da manhã. Lenísia, não esquece de se inscrever para o nosso aulão, tá bem? Que vai ter no dia 6, 7, 8 e 9. Como eu disse, eu vou entregar ouro em pó para vocês, porque eu não sou uma mentora de meias medidas, né? Eu quero que vocês brilhem muito e mesmo para aquelas pessoas que não têm intenção de atender, é um mergulho, é o autoconhecimento, é a autocura, é você se vendo no processo, tá bom? Entra lá, se você tiver afim, assiste a aula de hoje, tá bem? E, meus amores, muito obrigada por mais essa noite, a gente aqui junto, terapia em ação, fazendo a sua parte, né? Nesse momento tão conturbado da humanidade, a gente aqui tentando manter as vibrações altas. Lembrando que é um momento espiritual muito importante. O mundo está sendo bombardeado, né, por essa espiritualidade negativa. Eu não gosto muito dessa separação de negativo e positivo, bonzinhos e malzinhos. Não é exatamente isso que eu penso, mas o que eu quero dizer é que estamos vivendo um bombardeamento de baixas frequências, frequência do medo, da vergonha, da tristeza, do ódio, da ira, do orgulho. E isso não leva a gente a lugar nenhum, não é? O que faz a gente se construir como ser humano, a gente fazer a nossa integração, a gente elevar o nosso self, a gente ter paz interior, é a gente sair dessas frequências, ir para uma frequência de paz, de razão, de neutralidade, né, de não julgamento, para que a gente não caia na dualidade, nos ódios, na separação, né? E isso que a gente está fazendo aqui, o trabalho do Terapia em Ação, é justamente o trabalho de tentar trazer essa conscientização para cada uma de nós, para cada uma de vocês que estão aqui, que sentem esse chamado. Não deixem as vibrações baixarem.
sabe? Sentiu que tá caindo o trem? Vai lá no YouTube do Terapia em Ação, tem um monte de vídeos para você, sabe? Não deixe sua frequência baixar. Entenda, todos nós temos problemas, todos nós somos falhos, miseráveis, carentes, cheios de dor, mas nós temos a vida de Deus dentro de nós. E por termos esse divino dentro de nós, nós temos a capacidade de elevarmos o nosso padrão vibratório para além dessa dualidade, dessa briga, de tudo que está acontecendo no mundo, no nosso país e no mundo inteiro, ok? Sejamos inteligentes e amorosamente inteligentes conosco e com os outros, tá bem? Um grande beijo no coração, um beijo da Gel. O aulão da Gel se encerra aqui, nos encontramos amanhã novamente e não deixe de fazer sua inscrição, tá bem? Entra lá na nossa bio, faz a sua inscrição, entra no nosso grupo e fica lá aguardando, porque você vai ser bombardeado com amor, com um aulão de PDF, com exercícios. Eu garanto para você, ainda que você não queira entrar na nossa metodologia do Cura 360, ainda que não seja o seu momento, né? Você vai sair transbordando desse evento gratuito. Você vai sair. Eu vou te fazer uma oferta, tenha certeza disso, mas você vai ter aulas incríveis, tá? Eu não vou ficar no meio da aula te falando disso o tempo todo, não. Você vai entrar, você vai saber que ali é um convite para você me conhecer melhor, conhecer a forma como eu trabalho, e você vai ver se o que eu tenho para te oferecer faz rema no seu coração, faz o seu coração ficar quentinho. Se fizer o seu coração ficar quentinho, você se inscreve. Se não for o seu momento, pega tudo que eu te entreguei e transforma isso em ouro na sua vida. É só o que eu desejo, tá bem? Um grande beijo no seu coração. Espero vocês aqui amanhã. Lenísia, assiste a aula de hoje para a gente poder estar juntinhas amanhã novamente. Beijo no coração de vocês, meus amores. Até! Fiquem com Deus.